Senhoras e senhores, vamos ouvir agora uma aula do professor Tiago Freitas, advogado, militante, praticante do júri. É muito querido o professor Tiago Freitas e é o especialista em júri e vai dar uma aula muito importante, a primeira aula dele, vai ter uma série de aulas dele aqui na Rádio América, na Rede América de Comunicações. Quero agradecer ao Dr. Tiago, que faz esse belíssimo trabalho, e os senhores terão então sobre o júri, inclusive vai falar sobre o campeonato do júri da OAB, dicas sobre o campeonato de júri da OAB para justamente iniciarmos a preparação. Dr. Tiago Freitas é professor da Universidade Federal do Estado da Bahia. Só um minutinho que já estamos aqui nos estúdios com o Dr. Tiago Freitas para entrar no ar. Dr. Tiago vai começar. O nosso querido amigo Tiago Freitas e mais uma vez o nosso amigo querido também Flávio Dalto, que está aqui ajudando tanto a gente aí, colaborando agora com um estúdio novo aí, muito bacana. Estamos aqui também na presença de nossos amigos ilustres que estão assistindo, certo? E já estamos aqui colocando todo mundo no ar. Estamos no ar, ao vivo, já iniciando os nossos trabalhos. Certo, meus amigos, e a Rádio Júri.net também já está no ar. Vamos iniciando aí a transmissão. Estamos no ar. Conectados, já estamos totalmente conectados e já estamos transmitindo ao vivo, e será um prazer estar com todos vocês aqui. É muito importante a presença de todos aí, agradecemos aí todo mundo que está aqui assistindo. Estamos com o nosso amigo e irmão aí, Antônio Arroio, também um amigo querido que está aqui, e já estamos com todas as áreas aí com transmissão simultânea, já iniciando o nosso trabalho. Nosso trabalho hoje vai versar sobre o júri, né? Sobre o rito do júri. Já para os alunos que vão fazer na segunda fase aí, vai estar gerando o rito do júri, vai ser muito interessante para que vocês todos possam estar assistindo aí o rito do júri, que vai ser muito interessante. Estamos então ao vivo. Estamos ao vivo direto agora, senhoras e senhores, muito boa tarde. Nosso programa Pergunte ao Advogado com o Dr. Flávio Dalton e o Dr. Tiago Freitas. Dr. Tiago Freitas, professor da Universidade Federal do Estado da Bahia, que muito nos honra, já é membro efetivo do nosso programa. Dr. Flávio Dalton também, que é advogado especializado também, estudioso, pesquisadores. E nós estamos fazendo um trabalho agora sobre o rito do júri, a sessão do júri, já que vamos ter um campeonato de júri da OAB, e as nossas faculdades se uniram, né, para participarem, e estamos aí, os alunos do comércio, junto com os alunos da Paralela, estarão unidos para fazer esse rito do júri, esse campeonato do rito do júri. Então queremos saber agora a sessão do júri, como se dá, certo? Nós teremos júri simulado na quinta-feira, dia 6, agora às 9 horas, e na segunda às 19 horas. Quem quiser liga para o telefone e aciona no WhatsApp 71991030089. Meus amigos, estamos ao vivo. Doutor Tiago, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso poder aqui estar colaborando nesse projeto. Convite do Dr. Martinez, né? Dividindo aqui essa discussão com o Dr. Flávio. Dizer que essa questão do Tribunal do Júri é uma questão que muito me interessa. Inclusive, eu sou especialista em ciências criminais e no meu trabalho de conclusão de curso eu escrevi exatamente sobre o Tribunal do Júri. Um aspecto que hoje ainda me incomoda, que é o fato de que os jurados, os componentes do Conselho de Sentença são juízes leigos e eles votam baseado na convicção íntima.
não precisam justificar nem fundamentar, mas isso é uma outra questão que o Código de Processo Penal ele busca corrigir. Segundo o Dr. Martinez, os alunos estão se preparando para participar desse debate, né? É o júri simulado. Torneio de... São dois júris simulados na própria faculdade e se preparando para o campeonato de júri da OAB. Campeonato de júri, né? É uma atividade interessantíssima. E não interrompendo, eu estou ligando penal, eu ligo o direito penal material com o direito processual penal, porque é muito importante essa ligação. Não aprende direito penal puro, tem que aprender o direito material junto com o processual, indo, evidentemente, gradativamente. E o constitucional, que é importantíssimo, né? Claro. Agora, quando se trata de tribunal do júri, a competência fica mais restrita no campo do direito material, né? Porque diz respeito, vai se discutir, aí são as teses que vão ser encampadas, especialmente no que tange aos crimes contra a vida, que são os crimes que envolvem de maior prestígio na doutrina. Perfeito. Né? A doutrina já se debruça sobre esse tipo de crime há muitos anos. Alguns outros crimes são de construção doutrinária mais recente. Bom, então o Tribunal do Júri, como todos já sabem por conta da evolução dos estudos que desenvolveram, conforme o Dr. Martinez me indicou, o Tribunal do Júri ele tem a competência para os crimes dolosos contra a vida, e os crimes chegam ao conhecimento do tribunal por intermédio de uma denúncia do Ministério Público, uma vez que é crime doloso contra a vida, é um crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público, portanto, denuncia, e o juiz, encontrando indícios suficientes de autoria e materialidade, veja que não é prova, são indícios, a prova indiciária é um elemento que faz intuir a existência a prova do fato, mas não, ele de per si não é suficiente para caracterizar que o fato existiu. Então, o Tribunal do Júri existe para uma discussão mais aprofundada acerca da autoria e da materialidade de um delito. E aí o membro do Ministério Público apresenta a denúncia e o juiz vai decidir quanto à pronúncia ou impronúncia. Se ele pronunciar, a decisão de pronúncia do juiz é uma decisão interlocutória, não define o processo, quando ele pronuncia, no curso, portanto, do processo, e ele pronunciando, o processo submetido ao crivo do Tribunal do Júri. A composição do Tribunal do Júri é uma composição bastante considerada bastante democrática. O Tribunal do Júri ele nasce no ano de 1215, num processo aristocrático da nobreza inglesa. Esse processo aristocrático impõe ao rei limitações, e uma dessas limitações é de que ele não tinha mais a prerrogativa de julgar, e quem julgaria eram os próprios pares. No caso, os nobres ingleses eram que seriam os responsáveis por julgar os outros nobres. Essa é a origem histórica do Tribunal do Júri. A ideia é de que iguais possam julgar iguais. Nesse sentido, o Tribunal do Júri é bastante democrático. E quais são os requisitos para isso? Né? Os requisitos são que o sujeito seja maior, capaz e alfabetizado. Né? Então, são requisitos bem simples, fáceis de serem encontrados. Portanto, qualquer cidadão, em tese, tem capacidade, tem aptidão para integrar o Conselho de Sentença. O Conselho de Sentença ele é composto por 7 juízes leigos e tem a atribuição de definir quanto à autoria e materialidade. A dosimetria da pena fica
a cargo do juiz, o juiz togado, que é o presidente da sessão do júri. Os jurados, né? O conselho de sentença decide quanto à condenação ou absolvição, e em decidindo pela condenação, o juiz togado vai se posicionar quanto à dosimetria da pena, que aí é uma matéria também do direito que a gente encontra esculpida no direito penal, ali na parte final, na parte geral do Código Penal. O Tribunal do Júri, os artigos que eu penso que interessam mais detidamente aos alunos que vão participar do debate são os artigos do Código do Processo Penal 453 a 497. Mas, evidentemente, que é interessante que se estude desde 406, porque o regramento do Código de Processo Penal relativo ao Tribunal do Júri encontra-se entre os artigos 406 e 497 do Código de Processo Penal. Mas no artigo 453, que começa a falar da reunião e das sessões do Tribunal do Júri, vai dizer o seguinte: o Tribunal do Júri vai iniciar para sessões de instrução e julgamento nos períodos da forma estabelecida pela lei local da organização judiciária. Então, a organização judiciária vai determinar o momento do julgamento, né, o período e o local. A abertura dos trabalhos, o juiz presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em atas deliberações. É interessante observar isso porque no torneio podem surgir situações dessa natureza e as partes envolvidas vão precisar se posicionar quanto a isso. Eu acredito que essa expertise é que vai ser levada em conta para avaliar a qualidade das equipes, né? Então, submeter as equipes a situações difíceis para que eles se posicionem. Quando é que pode adiamento? Por exemplo, quanto tempo tem para adiar, por quanto tempo pode ser adiado? Está aqui no 456, por exemplo, né? Se o Ministério, no 55 e no 56. 55. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Não pode existir julgamento sem Ministério Público, como também não pode existir julgamento sem defesa. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Se a falta sem escusa legítima, aí 456, for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da OAB com a data designada para a nova sessão. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, conforme a gente referiu aqui, uma escusa legítima, né, para a ausência, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias, para que a defesa se ambiente com a situação, isso até para não se imputar ao como cerceamento de defesa. Eu penso que um torneio de júri vai submeter os estudantes a situações limites dessa natureza. Por que você não arguiu que havia um cerceamento de defesa? Tinha que arguir, então, e isso tem um momento certo para essa arguição, né? Então, essa é uma característica aqui já da instrução interessante. Aí, no 457, vai dizer: o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante que tiver sido regularmente intimado. Os pedidos de adiamento e justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado um motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do Tribunal do Júri, que no caso é o juiz togado. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe uma multa que está prevista no 436, parágrafo 2º. A multa é a seguinte: a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará a multa no valor de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz de acordo com a condição econômica do jurado.
Né? Então, é uma condição coercitiva cuja falta implica, inclusive, na submissão a uma multa. Se a testemunha, sem justa causa, né? Sim, aí o parágrafo 2º ainda diz, 457, se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado, porque está preso, então já está sob a custódia do Estado. É uma situação diferente. O julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Ele pode apresentar um pedido de não comparecimento e o julgamento correr sem a sua presença. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, como disse, aplica essa multa, né? Aplica essas testemunhas a serviço do Tribunal do Júri e tal. Outro ponto que eu acho interessantíssimo, fundamental, é com relação ao estabelecimento da formação do Conselho. Né? O Conselho, pelo menos 25 pessoas, como diz aqui o 462, né? O juiz-presidente verificará se a urna contém a cédula dos 25 jurados sorteados, mandando o escrivão proceder à chamada deles. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz declarará instalados os trabalhos, ou seja, tem que ter 25 previamente cadastrados, 25 jurados, então isso pode ser observado também lá no torneio. Tem 25 pessoas cadastradas como potenciais jurados, né? Tem 15 jurados presentes para se dar início aos trabalhos e a escolha dos jurados, são 7, mas tem que ter pelo menos 15, porque tem o direito, tanto da defesa quanto da acusação, de não aceitar um dos jurados, que não precisa nem motivar para aceitação ou não aceitação desse jurado. Né? Então, não havendo o número referido no 463, que são de 15 jurados, proceder-se ao sorteio de tantos suplentes quanto necessários, designar-se-á nova data para a sessão do júri. Veja que uma nova data tem que ser estabelecida, não pode acontecer assim, o júri sem respeitar esse número de 15. Por isso que essas preliminares eu considero de fundamental importância, porque na situação limite do torneio, penso eu que os examinadores vão criar situações dessa natureza, para que os envolvidos se posicionem, demonstrando conhecimento acerca do Tribunal do Júri. Evidentemente que no momento dos debates, o que vai ser levado em conta é a eloquência, a fluência, a oratória, mas essas questões procedimentais processuais será justamente até para testar o conhecimento das equipes, né? As questões do processual com certeza serão levantadas. Justamente, porque não é uma oratória assim, é uma oratória, mas baseada numa técnica jurídica. Exatamente, né? Exatamente. E esses fatos que serão trazidos que vai levar a arguições. Né? Perfeito. Então aqui fala da questão do número de suplentes, o sorteio dos membros do Conselho de Sentença, um outro aspecto, a questão dos impedimentos, né? Que tem que estar atento a isso. Então, o 448 vai falar dos impedimentos para servir no mesmo conselho. Marido e mulher não pode servir no mesmo conselho, porque pode ser que venha um posicionamento igual, né? Idêntico. Então, aí você tem 2 votos em um. Né? Observância, por exemplo, da comunicação entre jurados. Perfeito. Geraria uma nulidade. Marido e mulher convivem, né? Na intimidade, inclusive. Ascendente e descendente não pode. Sogro, genro, nora. Irmãos e cunhados durante o cunhadio, né? Detalhe que o cunhado durante o cunhadio só deixou de ser cunhado, não é mais uma situação efetiva. Tio e sobrinho, padrasto. Existe aí sogra, né? Sogra para sempre. Tio e sobrinho, padrasto, madrasta. Aliás, o motivo para não existir sogra é excepcional. Não tem problema. Padrasto, madrasta ou enteado. Né? Também não podem figurar no júri. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantêm uma união estável, está no parágrafo 1º, que é como se fosse um casamento, né?
E aí tem umas outras questões aqui também de impedimento, que é se tiver um funcionário em julgamento, se tiver funcionário em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Então, nesse caso, o jurado não pode funcionar. Ele atuou no julgamento anterior do mesmo processo, ele não pode funcionar como jurado no seguinte, porque, de certa forma, ele já está contaminado, né? No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Então, se ele participou do conselho de sentença do julgamento de uma outra pessoa que cometeu um crime em concurso com aquele que está sendo submetido ao julgamento, também não pode participar. De repente, os examinadores podem criar uma situação como essa e os avaliados se passarem, né? Criar uma situação, olha, fazer uma narrativa em relação ao concurso de pessoa, tal, composto de conselho de sentença. Você está pensando como examinador, né? Composto de conselho de sentença, já foram julgados os réus tal, o réu tal já foi julgado, a composição do julgamento foi a seguinte: o juiz-presidente foi tal, o conselho de sentença foi tal, e agora esse outro réu, que praticou crime em concurso de pessoas, está aqui submetido a esse julgamento. Aí o cara tem que estar atento: não, peraí, esse conselho de sentença que está sendo formado aqui, tem uma pessoa que compôs o conselho de sentença, aí ele tem que impugnar essa testemunha, esse jurado, né? A participação do jurado. Então, eu penso que são situações dessa natureza que podem aferir a técnica e a habilidade jurídica. Né? E, bom, no tocante, estou pensando no tempo que a gente tem muito tempo ainda? A gente está com 21 minutos. Já tem 21 minutos? Já tem que rapidinho para pedir, né? Incrível. Mas você pode fazer uma parte agora e depois fazer a segunda na semana que vem. Só vou fechar essa parte aqui, até a formação do conselho de sentença. Depois eu queria falar rapidamente sobre algumas técnicas de oratória e a gente continua na próxima semana. Mas deixa eu fechar essa parte aqui dos jurados, né? Então, antes do sorteio, os membros do conselho de sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, suspeição e incompatibilidades, como a gente havia falado aqui. O juiz-presidente também advertirá aos jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si, né, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de multa, como a gente havia antes, a incomunicabilidade, que o doutor Flávio lembrou muito bem aqui. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados, o juiz-presidente sorteará 7. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa, depois dela, o Ministério Público, poderão recusar os jurados sorteados até 3 de cada parte, sem motivar a recusa. Então, o quórum de instalação dos trabalhos são 15, tem que ter 7. 7 mais 6, 13, então tem 2 ali que não vão participar desse processo, mas estão ali figurando como possibilidade de participação. Então, até 6 jurados podem ser recusados, 3 pela defesa e 3 pelo Ministério Público. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo o sorteio para a composição do conselho de sentença com jurados remanescentes. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Né? A separação dos julgamentos somente ocorrerá em razão das recusas. Se não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença, determina essa separação do julgamento, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato, ou em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério da preferência, que está no artigo 429, que diz o seguinte: salvo motivo relevante que autorize a alteração na ordem do julgamento, terão preferência acusados presos, por razão lógica, porque ele está preso, mas ainda pesa sobre ele o princípio da presunção de inocência, né? Ele, afinal de contas, ainda não foi julgado, então tem preferência no julgamento o acusado preso. Dentre os acusados presos, aqueles que tiverem há mais tempo na prisão,
por razões óbvias também, porque está aumentando o potencial de erro do Estado, né? Mantendo o sujeito preso, que pode vir a ser absolvido. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Então, em igualdade de condições, os que foram primeiro pronunciados, os que foram primeiro submetidos ao crivo do júri. O juiz-presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Né? Então, prosseguindo aqui, né? Desacordo da arguição de impedimento ou de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz-presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e decisão. Se, em consequência, né, do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do Conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do disposto do 464, que é justamente o requisito de que tem que ter pelo menos 15 pessoas para a instalação dos trabalhos, né? 15 jurados. Então, formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Então, o juiz deve dizer isso como praxe, e os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia, que é a decisão que submete o acusado ao crivo do júri, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Na sequência, do 473 até o 497, a gente tem a instrução em plenário, efetivamente, como se dá essa instrução, e os debates, como esses debates ocorrerão, né? Eu destaco aqui especial interesse ao 477, que fala do tempo da acusação, tempo destinado à acusação e à defesa, de 1h30, e de 1 hora para a réplica e outro para a tréplica, né? Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo. Né? Então, havendo um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora, ou menos mais de um acusado, acrescido de 1 hora, elevado ao dobro o da réplica e o da tréplica, observado e disposto, porque, afinal de contas, são dois réus, e o tempo de defesa é fundamental para que se chegue numa posição e num convencimento dos magistrados que, apesar de não serem togados, precisam ser informados acerca dos fatos. Né? Um aspecto só que eu gostaria de destacar em relação ao Tribunal do Júri e dos trabalhos da apresentação diz respeito um pouco à minha experiência. A experiência que eu tive de fazer júri, já participei de alguns julgamentos de júri, mas em especial quando eu era estagiário do Ministério Público há algum tempo. Né? Júri não é uma coisa que você faz com muita frequência, acontece assim esporadicamente. Em alguns advogados são especializados em trabalhar, em fazer júri, né? Eu fiz muito júri quando era estagiário. Eu trabalhei como estagiário lá e depois também já como advogado, como assistente de acusação, mas em menor volume, porque não é uma atividade de júri não é muito comum. Tem alguns advogados que atuam no júri ali, são os mais, né, tem advogados que são conhecidos por serem só de júri, né? Perfeito. Por serem só de júri. Mas, muito embora é uma atividade bastante interessante e me interessa bastante, especialmente do ponto de vista da correção da justiça, porque julgamento por leigo é um julgamento que já parte de um ponto. Há muita controvérsia em relação ao julgamento pelo Conselho de Sentença sobre esse argumento de que se trata de juízes leigos. A grande questão, doutor Flávio, e eu sou
eu sou um estudioso do Tribunal do Júri. Eu estudei o Tribunal do Júri porque eu me dediquei a escrever um trabalho sobre isso. E o que a gente percebe é que no Tribunal do Júri ocorre muita distorção de justiça por conta da desnecessidade de fundamentação. E o preconceito no Tribunal do Júri pesa muito no deslinde dos processos. Então, tem narrativas do tipo, documentadas, que a senhora absolveu? Ela era tão bonita, a imagem de Nossa Senhora, ela não faria isso. Argumento assim, nesse nível. E do ponto de vista jurídico, não tem necessidade de fundamentar. Né? Então, esse inclusive é o meu grande questionamento. Mas isso aí é uma digressão mais teórica. Uma questão polêmica. Norberto Bob dizia o seguinte, ele falava da importância do Tribunal do Júri. Ele dizia o seguinte, ele fazia a seguinte indagação: entre duas normas opostas, qual é a que deveria prevalecer? Ele dizia o seguinte: em que pedasse toda a construção teórica do jurista, ele chegaria à mesma conclusão do motorista de caminhão. A norma que deveria prevalecer é a mais justa. Ou seja, ele atribui que, ainda que não seja o homem comum detido de conhecimento técnico, seja possuído do tecnicismo jurídico, mas o seu saber, né, estaria o homem comum representando o senso comum da sociedade. E chegaria à mesma conclusão daquele jurista que construiu toda uma tese para chegar à mesma conclusão daquele cidadão comum. A questão que fica é, a voz do povo é a voz de Deus? Com essa pergunta, nós vamos fechar com chave de ouro, porque bateu aqui os nossos 31 minutos e os nobres doutos já estão convidados para a semana, terça-feira, a gente continuar o nosso programa, certo? Ok. Com mais convidados e mais pessoas para debater esses assuntos jurídicos nessa tarde de o programa Conexão Conhecimento Jurídico, fabuloso, fenomenal. Certinho? Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Para a semana continuamos fazendo o segundo bloco dessas aulas maravilhosas. Quero agradecer ao Dr. Tiago Freitas, professor da Universidade Federal e estudioso, pesquisador do júri, Dr. Flávio Dalto, estudioso, pesquisador do júri. E agora nós vamos ter esse campeonato. Os alunos estarão aqui na rádio conosco, já agora com o link da Rádio Universitária, também apoiado pela Igreja Mundo de Deus, que vê com bons olhos o processo educacional. Muito interessante, né? Certinho? Nosso telefone aqui da rádio é 719-9103-0089. É o WhatsApp, 719-9103-0089. O código internacional 55-719-9103-0089. Um abraço ao Bispo José Carlos, da Igreja Mundo de Deus. Um abraço ao pastor Leonardo, que vai entrar com um programa tremendo aí, um programa de Deus aí. Glória a Deus, um programa maravilhoso aí. Ele vai entrar agora, o pastor Leonardo aí, homem de Deus aí, fazendo curas em Goiânia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço a todos. 55-719-9103-0089. Grande abraço, até o próximo programa. Um abração, queridos. Sempre conosco, Rádio América e a Rede América de Comunicação. Apoio Igreja Mundo de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo vai abençoar enormemente a todos vocês. Um abraço.